Normalmente, quando você tem uma reação, a reação é representada para você desse jeito. Você pode considerar que aqui é 1 mol, 2 mols, 2 mols e 1 mol. Normalmente você vai precisar transformar isso aqui em gramas para poder saber quanto da quantidade, né, em gramas você tem ali naquela substância, justamente porque gramas você vai conseguir manusear com maior facilidade e aí fica muito mais fácil. E aí eu posso colocar o equivalente em gramas para cada um desses reagentes e produtos, usando minha tabela, claro. Vamos puxar aqui um pedacinho da página. A gente quer saber a massa molar aqui do Na2S. No Na2S você tem 2 vezes o 23, que acaba sendo 46, mais 1S, que é 32. Somatório aqui você tem 6 mais 2, 8, 4 mais 3, 7. Então você tem 78 gramas por mol. Olha só, você tem 78 gramas por mol. Aqui tem quantos mol dessa substância? Não tem uma? Então aqui você tem 78 gramas fechados. Vamos aqui para o HCl. HCl tem o H, que é 1, e o Cl, que é 35,5, que acaba dando 36,5 gramas por mol. Só que é 36 gramas por mol. Aqui tem quantos mols? Não é 2? Então aqui embaixo eu posso colocar 2 vezes esse valor. Então aqui eu tenho 73 gramas. Vamos aqui agora para o NaCl. O NaCl eu tenho o Na, que vale 23, e o Cl, que vale 35,5. Fazendo meu somatório aqui, eu vou ter o 5. 5 mais 3, 8. 3 mais 2, 5 gramas por mol. Como eu tenho 2 vezes ele aqui, 2 mols dele, vou precisar multiplicar isso aqui por 2, né? Então eu tenho 117 gramas representados aí na minha reação. E por último, você vai ter o H2S. O H, cada um é 1, só que eu tenho 2 deles, então eu tenho 2 mais o S, que é 32. Um total aqui de 34 gramas por mol. Sendo assim, como eu tenho apenas 1 mol aqui, a minha representação é de 34 gramas fechadas. Então, desse jeito, gente, a gente consegue saber a quantidade de gramas de cada reagente e produto que é envolvido aí na reação. Se eu quiser fazer algum tipo de reação, né, eu posso pegar aí 78 gramas do sulfato de sódio e reagir aí com 73 gramas do cloreto de hidrogênio. E aí a minha reação vai acontecer e eu vou esperar obter de cloreto de sódio 117 gramas. Claro que minha reação pode dar essa quantidade, que aí eu digo que o rendimento daquela reação para a produção de NaCl foi de 100%, né, mas pode ser abaixo, justamente devido aí a alguns outros fatores, né, como impureza, temperatura, várias outras coisas que podem interferir nessa reação. Eu também vou esperar dessa reação a produção de 34 gramas do sulfato de hidrogênio, que é um gás também, né? Só que gases, líquidos, todos eles a gente pode trabalhar com gramas. Se a minha reação produziu menos do que isso, talvez eu perdi em algum momento algum reagente, né? E aí a reação não aconteceu da forma que eu queria, ou na hora da pesagem eu pesei e acabou dando menos na produção desses 2 produtos aqui. Enfim, várias coisas podem acontecer. Gente, não adianta, como eu falei para vocês, aumentar a quantidade de sulfato de sódio, por exemplo. Ao invés de eu colocar, sei lá, 78 gramas de sulfato de sódio, eu coloco 80, vai mudar em nada. O que vai acontecer é que você vai ter 2 gramas em excesso. Porque era para você colocar só 78, você acabou colocando 2 gramas em excesso. Essas 2 gramas em excesso vai acontecer nada. Ela pode até garantir que a reação dê até totalmente 100%, mas você vai ter uma sobra aqui nos seus produtos de 2 gramas de Na2S, justamente porque não reagiu. Se você acabar colocando, ao invés de colocar mais, né, a mais que 80, você acaba colocando menos, por exemplo, 70 gramas. Aí você vai ter
reagente a menos. Não espere ter uma produção aqui de 117 gramas não, do cloreto de sódio. Até porque você não colocou a quantidade exata, né, que a reação pede, tá? Então aqui você teria o que a gente chama de reagente limitante, porque ele não vai deixar ele estar numa quantidade menor do que era ideal, que no caso aqui é 78 gramas, você acabou colocando apenas 70 gramas. Mesma coisa para cá, se você colocar menos de 73 gramas, você acaba fazendo com que esse reagente seja o limitante. E sua reação, claro que vai ter uma quantidade menor de produtos. Então, cuidado, você não pode colocar nem nada em excesso e nada aí que faça com que os reagentes sejam limitantes, né? Tenham uma quantidade menor do que o ideal.